Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh Bulsara, foi um cantor, pianista, compositor britânico, conhecido pelo seu trabalho com a banda britânica de rock Queen, que ele integrou de 1970 até o ano de sua morte, 1991. Mercury tornou-se um célebre pelo seu poderoso tom de voz e seus desempenhos energéticos que sempre envolviam a plateia, tendo sido considerado pela crítica como um dos maiores artistas de todos os tempos. Mercury morreu em Londres em novembro de 1991, aos 45 anos, vítima de broncopneumonia acarretado pela AIDS, exatamente um dia depois de ter assumido a sua doença publicamente. E retomando então as nossas discussões acerca de HIV/AIDS, eu quero mostrar para vocês a publicação de uma revista inglesa, The Lancet, que mostrou que o Brasil possui o menor índice de mortes por AIDS. Então, enquanto em todo o mundo, essa queda registrou índices de 1,5%, no Brasil foi registrado 2,3%, 0,8% a menos de mortes do que com relação à quantidade de todo o mundo. Isso é um ponto importante que mostra que nós temos desenvolvido políticas públicas que têm alcançado a nossa população. Os pontos fundamentais que inclusive foram levantados nessa publicação da The Lancet foi o acesso à terapia antirretroviral às pessoas portadoras do HIV, inclusive o início da terapêutica de forma mais precoce, nós vamos conversar sobre isso, programas para prevenir a transmissão de HIV/AIDS de mãe para filho, estímulo ao uso de preservativos, participação efetiva da sociedade em todo esse contexto que envolve a prevenção da doença, maior respeito à diversidade e adoção de objetivos de desenvolvimento do milênio, onde nesse pacto aqui, nessa pactuação, foram desenvolvidos ali projetos e ações para trabalhar na prevenção da doença. Bom, pessoal, até então nós conversamos sobre muitos do contexto que envolve HIV/AIDS e agora eu quero conversar algo mais técnico com vocês, como por exemplo o mecanismo de transmissão do HIV. O alvo principal do vírus no organismo humano são as células de defesa T-CD4. CD4 são as células do sistema imunológico, são linfócitos, e o número desses CD4 vão diminuindo com a evolução da patologia à medida em que a carga viral se eleva. Quanto menos linfócitos CD4, maior a vulnerabilidade do sistema imunológico e maior o risco de complicações e infecções. É importante dizer que a contagem de CD4 mede a quantidade de linfócitos CD4 e ela é realizada gratuitamente no Brasil pelo SUS. Resultados que demonstram a estabilidade da infecção são aqueles em que as células CD4 estão em grande número. A contagem normal está entre 800 a 1.200, Porém, no paciente HIV, nós consideramos uma contagem normal de CD4 em um adulto acima de 500 células por milímetro cúbico. Quanto a taxa de CD4 for menor do que 200 células por milímetros cúbicos, significa que o paciente está em um estágio avançado de imunossupressão. E com isso, com a destruição dessas células CD4, acontece uma progressiva deficiência imunológica, deixando o organismo susceptível a uma série de infecções oportunistas. Bom, pessoal, uma vez penetrado o vírus no organismo humano, ele vai buscar pelas células de defesa chamadas CD4. Ele tem um tropismo por essas células. E aí ele vai entrar no interior dessa célula, ele vai parasitar a célula, fazendo com que ela, a CD4, trabalhe para ele, de maneira que
essa célula vai ter o seu DNA alterado pelo RNA do vírus, e essa célula nova, TCD4, vai produzir novos vírus HIV dentro dela. De maneira que, quando ela estiver repleta de vírus novos, ela vai se arrebentar tamanha quantidade de vírus que tem dentro dela, e assim liberar na corrente sanguínea milhares de vírus novos que vão buscar por novas células, parasitar essas células e produzir milhares de novos vírus. É assim que o HIV ataca o sistema imunológico responsável por defender o nosso organismo de doenças. Quanto mais células CD4 são atingidas pelo vírus e parasitadas por ele, mais vírus serão produzidos e lançados na corrente sanguínea, provocando assim uma disfunção imunológica que é crônica e progressiva. Com essa explicação, acredito que você consegue entender um pouquinho sobre a carga viral. Quanto mais vírus no sangue, maior a carga viral desse paciente HIV. Bom, pessoal, em uma representação mais prática, essa é a nossa célula humana, que possui uma série de receptores glicoproteicos. É como se fossem cálices de glicoproteína. E os vírus HIV, ou vírus HIV, ele tem um envelope, né, esférico, repleto de projeções glicoproteicas. Então vejam só, essas projeções glicoproteicas vão se encaixar nos cálices glicoproteicos da célula, de maneira que o vírus consiga entrar, liberar ali dentro dessa célula o seu material RNA, e assim ele vai promover ali um parasitismo dentro dessa célula, obrigando essa célula a trabalhar para ele produzir novos vírus. E, dada as características peculiares do vírus HIV, por ser um vírus RNA, ele tem uma capacidade de sofrer pequenas mutações, que são mutações que podem interferir e alterar a ação de medicamentos. Por esse motivo, a vacina contra o HIV é tão difícil de ser conseguida, pela mutação que o vírus sofre de um organismo para outro. É o mesmo HIV, só que ele vai ter características diferentes em um organismo e em outro, né? Além disso, o vírus HIV ele tem um tempo prolongado para aparecimento de sinais e sintomas. Esse portador pode permanecer assintomático por 5 a 6 anos. Tiveram relatos na literatura de até 8 anos sem sintomas. Esse é um vírus muito frágil, não consegue sobreviver fora das células e, por isso, no meio ambiente, quando o sangue, lágrima ou outra fluido corporal que contém o HIV seca, o risco de transmitir por essa secreção é quase zero. Bom, algumas diferenças anatômicas nos órgãos sexuais podem, de certa maneira, facilitar ou dificultar a porta de entrada pelo vírus HIV. Um exemplo é a mucosa ou epitélio, né? Porque assim, nós temos a mucosa, ela é a parte úmida, né, do nosso organismo. E há, por exemplo, a mucosa dentro da boca, no canal vaginal, na uretra, no reto, né, em outras partes do organismo. E o meio de contato direto entre o sangue e o esperma, a secreção vaginal e a mucosa é a relação sexual. Fica fácil de entender como se transmite essa doença ao pensar o tipo de ato sexual e o local de contato da secreção do corpo. Assim, nós vamos pensar o seguinte: a mucosa oral, se ela estiver íntegra, né, ela oferece menos risco para a contração do HIV. Algumas pessoas, antes do ato sexual oral, elas higienizam a boca escovando os dentes. Esse escovar pode provocar pequenas lesões na mucosa, favorecendo a penetração do vírus. O ideal é fazer gargarejos, né, com água morna e sal antes de fazer o sexo oral, ou pelo menos somente com água, e não fazer a escovação para não provocar pequenas escoriações na cavidade oral.
A cavidade vaginal, ela é uma cavidade que já é específica para receber a inserção do pênis e ela tem lubrificação local que facilita a penetração e também diminui ali o atrito do corpo do pênis com a mucosa vaginal. Já a mucosa anal, ela não tem preparação para a penetração do pênis, né? Então ela não tem lubrificação e ela é uma musculatura mais apertada, né? E o que acontece? Quando o pênis entra, ele pode provocar pequenas escoriações na mucosa interna aqui do reto. E existe uma particularidade no pênis que essa estrutura, olha que está marcado em vermelho, que fica ali entre o sulco bálamo prepucial e a primeira porção aqui do corpo do pênis, é uma estrutura onde a pele é muito fina. E a pele é muito fina justamente para favorecer a maior sensibilidade do órgão. Mas vejam, por ser uma pele muito fina, a possibilidade de pequenas lesões aqui é muito maior e a abertura de novas portas por essas lesõezinhas, ela fica muito mais facilitada. Aqui, olha, é onde o HIV vai entrar no corpo do homem por meio do pênis. E se nós formos pensar que, vamos colocar aqui, a mulher seja portadora do HIV e o homem não, esse contato do pênis com a secreção vaginal contaminada pelo HIV, o vírus ele pode entrar no homem exatamente nessa porção do pênis que vai ser, onde serão abertas pequenas aberturas, né, pelo atrito, ainda que a mucosa vaginal tenha lubrificação. Esse atrito do pênis com a mucosa provoca pequenas aberturas nessa região do pênis e é aqui que o homem vai adquirir então o vírus HIV. Bom, os estudos mostraram que o risco de transmissão do HIV é muito maior nos passivos. Entende-se como relação passiva a pessoa que está recebendo a carga ejaculatória do seu parceiro. Quando se pensa na relação sexual anal, tem-se a relação anal receptiva, que é o ato de ser penetrado no ânus por outra pessoa, e a relação sexual anal insertiva é o ato de penetrar outra pessoa pelo ânus. São os dois lados da mesma relação, né? E de acordo com os resultados de uma pesquisa que foi realizada por volta de 2010, o risco de transmissão do HIV durante a relação sexual anal poderá ser até 18 vezes superior do que uma relação sexual vaginal, dada as características da mucosa anal que não está preparada e lubrificada para receber a penetração, né? Bom, enfermagem, é claro que nós não podemos nos esquecer que a probabilidade de transmissão varia com a concentração do vírus, ou seja, a carga viral presente nas secreções sexuais. Quanto maior a carga viral, maior a chance, a possibilidade de transmissão do HIV. Renato Manfredini Jr., conhecido como Renato Russo, foi um cantor, compositor, produtor, multi-instrumentalista brasileiro, célebre por ter sido vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana. Renato morreu devido às complicações causadas pelo HIV em 11 de outubro de 1996, na época com 36 anos, faltando apenas um dia para o aniversário da sua banda. Bom, pessoal, então é importante nós diferenciarmos os meios de transmissão do HIV. Tá? Isso é algo que nós precisamos conhecer. Como se transmite, então, a doença? Relação sexual sem preservativo, transmissão vertical de mãe para filho, na amamentação,
Então, as mulheres vivendo com HIV não amamentam os seus recém-nascidos, compartilhamento de agulhas e seringas. E como não se transmite? Beijo não transmite, o suor não transmite, picadas de insetos não transmite, tá? Ainda que seja um paciente infectado. Pelo ar de jeito nenhum, pelo espirro de jeito nenhum, pelo toque também não. E o compartilhamento de objetos pessoais também não se transmite a doença. Isso é algo que tem que ficar muito claro na cabeça de todos nós profissionais de saúde. E de forma bem otimizada, apenas para que vocês conheçam quais são as fases da infecção pelo HIV. Nós temos aqui a fase aguda, que é o início, né, da infecção. Leva-se em torno de 0 a 4 semanas, né, do dia 0 até a 4ª semana. Nesse tempo, o paciente ele pode apresentar uma síndromezinha inflamatória, representada por febre, transpiração, dorzinha de cabeça, cansaço, dor de garganta. É como se fosse uma virose que passa logo, tá? Então esse é o momento da replicação viral. Depois ele entra na fase assintomática, que vai de 4 a 12 semanas em média, que é quando o vírus ele está ali se multiplicando no organismo, mas o indivíduo não apresenta sinais e sintomas. E aí o vírus entra em latência. E de 8 a 12 anos o vírus pode voltar daquele estágio de latência, começar a crescer de novo e se multiplicar exponencialmente, provocando então aqui o declínio do CD4 do nosso paciente e com isso a deterioração no sistema imunológico. Casais sorodiscordantes. O que significa isso? Um indivíduo tem o HIV e o outro sabe que ele tem e esse indivíduo aqui não tem. Ou seja, ele tem, ela não e ela sabe que ele tem. Em que condições esse paciente não vai transmitir o HIV para essa paciente que é soro negativa? Vamos falar no próximo slide. A única condição em que o indivíduo positivo não passa o HIV para o indivíduo negativo é se esse paciente portador de HIV faz uso regular dos antirretrovirais e ele tem carga viral indetectável. Nesse caso, os estudos já provaram que não acontece a transmissão do vírus HIV. Enfim, sabemos que o HIV é uma doença de perfil crônico, não tem cura, mas ela tem tratamento. E cada dia mais o tratamento tem sido de melhor qualidade para os pacientes que têm vivido por muitos anos sem sintomas do uso do medicamento. E como nós já falamos, nós temos hoje na rede SUS cerca de 21 antirretrovirais que podem ser utilizados nas combinações chamadas de coquetéis para o tratamento dessa doença. Que medicação vai ser usada em que momento vai depender da condição clínica sorológica do paciente e muito vai depender se o paciente iniciou o tratamento e em algum momento ele interrompeu e vai precisar reiniciar novamente em alguma fase da doença. Hoje nós temos muito comum a utilização de 2 esquemas de medicação, que é a lamivudina, tenofovir e efavirenz, e a lamivudina, tenofovir e o dolutegravir. São os 2 principais esquemas que têm sido utilizados hoje em dia no início do tratamento para o HIV. Os médicos infectologistas, dado preferência à inserção do dolutegravir, que é o antirretroviral que traz muito menos efeitos colaterais do que os outros antirretrovirais que estão disponíveis para início de tratamentos. Bom, eu vou listar aqui para vocês as reações adversas mais comuns aos antirretrovirais, que são a erupção cutânea, cefaleia, diarreia, depressão, fraquezas, náusea, vômitos são os sintomas mais comuns, dor epigástrica, queda de cabelo, dor nas articulações, distúrbios musculares, cansaço, febre, sensação generalizada de mal-estar, tonturas, insônia, sonolência e dificuldade de concentração. É claro que não serão todos esses efeitos adversos que estarão presentes. Cada medicação provoca um ou outro desses eventos adversos.
E é importante dizer que esses eventos adversos, aliás, esses sinais e sintomas, eles somente estarão presentes nos primeiros 15 a 20 dias do início do medicamento. Passados esses 20 dias, o paciente já não mais apresenta nenhum desses sinais e sintomas aqui. Em 2006, o FDA aprovou o Atripla, que são 3 medicamentos em um comprimido apenas que o paciente vai usar por dia. Esse é um medicamento que ainda não consta na lista de antirretrovirais disponibilizados no Brasil. O dolutegravir é um novo medicamento utilizado para o tratamento do HIV, é um medicamento recente que foi incluído na lista dos antirretrovirais utilizados para início de tratamento. É um medicamento que provoca menos efeitos colaterais e menos reações sistêmicas no organismo do paciente. E não tem como falar de HIV sem falar da PrEP e da PEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição à infecção pelo HIV. Quem que pode usar a PrEP? Populações em situação de maior vulnerabilidade, com maior risco de infecção pelo HIV, como homens que fazem sexo com homens, eles não se intitulam gays, mas fazem sexo com homens, gays, travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiscordantes. Essas são pessoas que podem usar a PrEP. Como funciona? É uma medicação que vai ser utilizada por aquelas pessoas que não têm o HIV e que se expõem ao risco de infecção pelo vírus, dadas essas situações aqui, olha as condições que nós escrevemos aqui abaixo. Então essas pessoas vão usar esse antirretroviral continuamente enquanto eles estiverem se expondo ao HIV. Se em algum momento ele já não mais se expor ao HIV, ele não precisa dar continuidade ao uso da medicação. É claro que para entrar nesse programa de uso da PrEP, existe toda uma triagem para que o paciente possa ser inserido no programa. Hoje a medicação utilizada nos programas de PrEP é a Truvada, que é uma associação de 2 antirretrovirais, o tenofovir e a entricitabina. Esses 2 antirretrovirais são utilizados nos esquemas comuns de pacientes que fazem tratamento já de HIV/AIDS e são medicamentos que são utilizados hoje para esses pacientes que estão inseridos nesse programa. E a PEP é a profilaxia pós-exposição. Então existem 2 condições em que o paciente pode usar a PEP. Nos acidentes ocupacionais, né, com fluidos biológicos, ou na exposição sexual desprotegida. São as 2 condições que indicam a utilização da PEP. Neste caso, o indivíduo que foi exposto ao risco de contrair o vírus, ele procura o serviço de saúde, ele tem de preferência até 2 horas da exposição para iniciar essa profilaxia e um prazo máximo de 72 horas. Após 72 horas, não adianta mais entrar com o esquema antirretroviral como profilaxia, porque ele já não mais vai fazer efeito, tá? A medicação ela vai ser utilizada por 28 dias, não pode ser interrompida, ainda que o paciente apresente algum efeito adverso ao medicamento, e se ele seguir corretamente o tratamento, ele vai reduzir substancialmente a possibilidade de se infectar com o HIV. A probabilidade de redução de infecção do HIV chega a ser de 95% a 99% se o indivíduo usou nas primeiras 2 horas da exposição ao vírus. Bom, e é importante nós reforçarmos que as pessoas não morrem de AIDS. As pessoas morrem em decorrência das doenças oportunistas que aparecem em decorrência da imunossupressão provocada pelo HIV. E quanto menor os níveis de CD4, quando eles caem abaixo de 200, o risco de desenvolver essas doenças chega a 60% dentro de um período de até 2 anos. Tuberculose pulmonar é uma das infecções mais comumente associadas aos pacientes HIV positivo. Muitos dos pacientes que chegam no hospital com tuberculose
testa-se o HIV e, em grande maioria desses pacientes, o teste de HIV ele vem positivo. Sarcoma de Kaposi é um câncer raro, muito comum em pessoas idosas e em indivíduos imunossuprimidos. Esse câncer ele provoca essas lesões violáceas, né? Disseminadas pelo corpo, alcança mucosas, alcança a mucosa anal, a peniana, a gengiva, como vocês podem ver aqui, e é um câncer que precisa de ser tratado com quimioterapia. Candidíase oral é a infecção por meio de um fungo, né, o Candida albicans, que alcança mucosas e provoca essas lesões enantemáticas e muitas das vezes purulentas aqui, estão vendo? Tanto na cavidade oral, esôfago, como também na cavidade retal. E vejam só, a candidíase oral ela provoca muita dor, porque essas lesões esbranquiçadas que vocês estão vendo aqui nas imagens, elas são como aftas, né? E quando o indivíduo se alimenta, elas provocam muita dor. É muito comum o paciente com candidíase oral disseminada, que chega a descer para esôfago, o paciente apresentar odinofagia, que é a dor ao deglutir. E aí, com isso, os pacientes tendem a comer menos e eles entram num estágio de desnutrição por conta da dor que eles sentem ao deglutir. Bom, meninos, eu coloquei aqui para vocês apenas 3 das doenças oportunistas mais comuns, tá? É claro que existem muitas outras, existem as neuroinfecções relacionadas ao HIV, que é a neurosífilis e neurotóxico, que são doenças muito comuns também. Então, AIDS é melhor não ter, mas ter e não saber é a pior condição, porque quando a pessoa tem o HIV e não sabe que tem, ela pode chegar a desenvolver as doenças oportunistas, porque ela só vai descobrir a doença quando o sistema imunológico já estiver bastante comprometido. Teste. Mas para que você possa fazer o teste de viragem para a AIDS, basta você procurar o Sistema Único de Saúde, o posto de saúde, e dizer que quer fazer a testagem. O teste é rápido, gratuito, seguro e sigiloso. Enfermagem, nós somos multiplicadores de informação e de quebra de barreiras, né? Das pessoas. Nós não precisaremos manter distância. Viver com AIDS é algo possível. Com o preconceito não tem como conviver. Eu trabalhei numa terapia intensiva, onde uma vez chegou uma paciente com HIV. Ela não tratava, né, ainda, e ela tinha uma carga viral muito alta, CD4 baixinho, e a minha equipe ficou extremamente assustada, o pessoal não queria manusear a paciente e ela se sentiu muito constrangida. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tá? Nós precisamos ter cuidado sim com sangue, com secreções, porém nós precisamos vencer essa barreira do preconceito e vocês, estudantes do curso de enfermagem, são multiplicadores de todo esse conhecimento que nós trabalhamos nessa aula de hoje. Bom, e é claro que nós precisamos pensar aqui numa questão muito importante, né? O preservativo ele não vai prevenir tão somente HIV, tá? Ele evita também sífilis, gonorreias e uma infinidade de outras infecções sexualmente transmissíveis que podem ser aí transmitidas pela falta do uso do preservativo. Vamos também disseminar aí essa preocupação
com a utilização do preservativo. Bom, pessoas, e um recado literal. Bora todo mundo usar a cabeça, ainda que seja para colocar o preservativo, tá bom? Importante ressaltar que a prevenção é sempre a melhor escolha. Bom, pessoal, eu encerro então o nosso conteúdo teórico que trabalha essa questão complexa dos desafios, de se viver com HIV/AIDS. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima. Eu deixo o nosso caso clínico lá no mural da nossa disciplina, em atividade, para que vocês possam estabelecer o diagnóstico de enfermagem para esse nosso paciente de 45 anos. Tá bom? Um forte abraço, confiram o material, eu vou colocar uma data para que vocês possam me entregar no Google Classroom. Vou deixar também para vocês alguns links de vídeos que vocês podem acessar para contribuir com o conhecimento e o nome de 2 filmes que retratam muito bem o desafio de se conviver com HIV/AIDS. Confiram o material, está bem bacana, vale a pena. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até agora e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!